A gente vai falar uns recadinhos da noite. Todos os bancos, o primeiro lugar junto da parede e o primeiro lugar aqui dessa fileira do meio, pro corredor, são reservados aos médiuns. Tá? Os nossos médiuns do trabalho, eles sentam ali na ponta e se levantam para dar o passe na fileira. A gente agradece se vocês deixarem esse primeiro lugarzinho vago, porque aí o médium vai chegando e já vai sentando. Esses dois primeiros bancos aqui na frente também são reservados para quem está em tratamento espiritual. É um tratamento com encaminhamento, que é feito através de um agendamento lá na livraria, passa no atendimento aqui ou com a Ruth, ou com o Davi, ou com a Ana Tereza, e aí esses dois bancos do lado direito e do lado esquerdo são para quem está fazendo o tratamento. Tem alguém pela primeira vez aqui na casa hoje? Oh, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Se online também tiver alguém que está nos assistindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A casa oferece vários cursos, palestras todos os dias, às 19h15, de domingo a domingo. E eu vou falar de alguns recadinhos aqui da casa. A Caspage, que é a nossa casa co-irmã lá de Guaianazes, está precisando de voluntários. Psicólogos, instrutor de inglês, instrutor de informática e educador para evangelização infantil. Tanto psicólogo como instrutor de inglês tem atendimento presencial ou online. Instrutor de informática, presencial aos sábados, e a evangelização também presencial aos sábados. Os trabalhos começam às 11 horas e vão até às 11h30, às 8 da manhã e vão até às 11h30. Mais informações lá na livraria. Os cursos da casa começam agora nesse próximo mês de fevereiro. O Principiante Espírita, que é um curso bem dinâmico que nos ensina sobre o Espiritismo e sobre as obras básicas de Allan Kardec. Nós temos turmas aos sábados, às terças, às quartas e às quintas-feiras. Para inscrições e maiores informações, é só ir lá até a livraria. Temos também o ciclo básico de Espiritismo, é aberto a todos aqueles que se interessem para conhecer a doutrina espírita, tem uma duração de 4 meses. As novas turmas iniciam-se em março, aos sábados e às terças-feiras. E as inscrições no local, que é a Sala Cianinha, aqui no andar intermediário. Mais informações também lá na livraria. A gente pede a gentileza de vocês desligarem os celulares, colocar no modo avião. É um trabalho bem rápido, de 45 minutos, e os recadinhos eles podem esperar, que a gente se concentra em nós, na palestra, em todo atendimento que a espiritualidade está nos dando. Então, vamos só fazer uma preparação, fechando os nossos olhos, aqueles que se sentirem mais confortáveis, já mais ligados com a espiritualidade que nos atende, relaxando o corpo físico, relaxando a mente, sentindo a presença da espiritualidade, acalmando os nossos pensamentos, nos dando aquele reconforto do abraço amigo, aconchegante, reconfortante da espiritualidade e do nosso querido amigo e mestre Jesus, que coloca todos nós no lugar onde nós precisamos estar para o nosso aprendizado, para a nossa evolução moral, espiritual, para que a gente aprenda dia após dia um pouquinho mais do seu Evangelho e de todos os ensinamentos que ele nos deixou quando por aqui passou. Hoje nós temos a grata satisfação de termos o nosso amigo Humberto Comito como palestrante. Ele vai falar para a gente sobre fragmentos à luz da doutrina espírita. A mensagem o Nathaniel vai ler para a gente, o Evangelho a Rô, a prece inicial a Marisa, as vibrações serão feitas pelo Isaac e a prece final pela Aline. Vamos manter essa vibração tão agradável que a gente está sentindo aqui durante todo esse trabalho. Um excelente trabalho a todos nós.
Boa noite, pessoal. Achei que era o Evangelho primeiro. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, pelo irmão José. Perseverança. Perseverança é o esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade, não logra em parte alguma o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. São Vicente de Paula, Paris, 1858. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes na mão. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estareis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não nos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão dos homens de bem, de que vossa história evoca piedosas lembranças. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos fechando os nossos olhos e rogando ao Pai que nessa noite possa fazer com que a espiritualidade trabalhe intensamente em todas as nossas necessidades. Nós te rogamos, Senhor, que nesse instante possamos ser abraçados por toda essa energia, por todos esses mentores que ao nosso lado rogam conosco a tua proteção, o teu amor, a tua luz. E temos a certeza de que jamais batemos a tua porta em vão. Então aqui estamos de coração aberto para recebermos essa chuva de bênçãos que já começa a cair sobre nós, inundando os nossos corações de paz, de amor e de muita luz. Senhor, que o nosso trabalho seja um trabalho de muito amor e que todos nós possamos sair daqui bem melhores do que aqui entramos. Que assim seja. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecendo ao convite, agradeço a toda a equipe, aos dirigentes, para o convite dessa, eu vou dizer palestra, mas eu não encaro como uma palestra, tá? Vamos conversar sobre um tema da doutrina, sobre um tema evangélico e vamos aprender em conjunto. Vocês aí e eu aqui nesse aprendizado, tá bem? O tema que eu escolhi para conversarmos é fragmentado à luz da doutrina espírita. Esse termo fragmentado, numa conversa, numa palestra,
espírita, às vezes pode ficar estranho esse tema, né? Porque fragmentado refere-se a algo que está dividido, a algo que foi quebrado, que foi partido, que está separado em pedaços. E é isso mesmo sobre o que vamos falar hoje. Essa xícara que eu coloquei aí para vocês verem, ela está totalmente fragmentada. Essa xícara caiu, quebrou-se em pedaços e numa cola, no Durepox, ela foi novamente formada, mas nunca vai estar novamente como ela era antes. Só que a xícara é um artefato físico e nós, como espíritos que somos, não somos física, um ser fisicamente constituído. Nós somos um ser espiritual não material, ok? Então nós vamos ver esse termo fragmentado, vocês viram a xícara toda quebrada, toda remendada, passando para o termo doutrinário, o termo que não é físico. Vamos entender dessa forma. Primeiramente, vamos entender o que é consciência. Tá? A consciência, quando Deus nos criou, simples e ignorante, como espíritos, Ele criou, cria e sempre vai criar o espírito simples e ignorante. No sentido de que não conhecemos nada, não sabemos de nada. Estamos iniciando a nossa jornada evolutiva, porque Deus acabou de nos criar. A consciência, onde se encontra? Se encontra em nós mesmos, criaturas espirituais. A consciência está em nós, espíritos. É um atributo do espírito. Agora, se Deus nos cria simples e ignorante, Ele já nos criou com essa consciência? Ainda não. Ele nos criou simples e ignorante, mas com uma centelhinha lá dentro desse espírito que vai despertar nele futuramente, após a primeira encarnação. Nós encarnamos primeiramente como espíritos, depois desencarnamos, voltamos a encarnar, só que daí para frente, reencarnação. Chegamos até aqui por numerosas reencarnações. Nem sei quantas, mas poucas não é. Mas estamos no nosso progresso espiritual. Quando o espírito encarnou naquele ser que a ciência diz que é um ser que daí originou o homem. Isso há centenas de milhares de anos atrás, né? A partir daí, com a evolução, com as reencarnações, um determinado momento, opa, peraí, agora eu tenho a consciência, adquiri essa consciência. A consciência que levou a nós, que leva aos espíritos, a entender as coisas que ele está enfrentando no mundo, não só nesse mundo que nós estamos aqui, reencarnado em qualquer outro mundo. Por quê? Porque até então a gente não conhecia nada. Era o instinto que mandava na gente. O instinto de sobrevivência. Eu tenho que matar um animal e comer a sua carne, senão eu vou morrer. Eu tenho que disputar essa carne, essa caça, com os meus companheiros, os outros que me acompanham, nem que eu tenha que matar eles para mim poder matar o animal e eu sobreviver. Entenderam? Até que veio a consciência, num determinado instante, que diz para esse espírito encarnado: olha, agora você pode raciocinar. Você pode pensar no que é certo e no que é errado. No que é bom para você e no que não é bom para você. Então aí
o homem já começou a fazer as ferramentas de caça, a fazer a fogueira para se aquecer, começou a andar pelos continentes, por exemplo, indo até a Europa, cada vez mais subindo, e naquela neve, naquele gelo, ele matava o bicho, pegava a sua pele para se aquecer. E assim foi evoluindo através da consciência, sabendo o que ele deveria fazer de bom e não fazer o que era não tão bom assim. Esse termo da consciência do espírito está no livro, vocês podem consultar o livro dos Espíritos, através de Allan Kardec. Muito bem. Aí o homem chegou no determinado momento, nós todos seres humanos, né, vamos receber a lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Deus, a lei, os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Tudo que vem da lei de Deus. A lei do amor, de caridade, a lei do trabalho, a lei de reprodução e assim por diante. Com essa consciência, o homem foi adquirindo o conhecimento dessas leis. Só que chegou também num determinado momento com essa consciência, o homem começou a distinguir o que ele pode fazer de bom e o que ele pode fazer de não bom, ou não deveria fazer de não bom, através do conhecimento das leis divinas. Só que para isso não é simples assim. Nós devemos conhecer a nós mesmos. O filósofo grego, é atribuído a ele, né, Sócrates, essa frase, conhece-te a ti mesmo. Só que uns dizem que essa frase não é exatamente do Sócrates. Ela está escrita no oráculo Delfos, lá na Grécia, né? Na antiga Grécia. Eles se reuniam num templo, numa construção específica que é chamada de oráculo Delfos. Sócrates, Platão, eles se reuniam lá para discutir a filosofia que eles implantavam, os estudos filosóficos. E conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Boa pergunta. Eu respondo por mim. Eu ainda não me conheço. Tenho muito que aprender sobre mim mesmo lá no fundo do coração, que é o que todos nós devemos procurar, a nos conhecer. Bem, se nós temos conhecimento da lei de Deus, que não devemos infringir a lei de Deus, porque se nós vivermos de acordo com os ensinamentos da lei de Deus, nós estamos progredindo cada vez melhor na nossa evolução espiritual. Mas a coisa não é bem assim, nós também infringimos a lei de Deus. E isso causa um certo retardo no nosso progresso espiritual. As nossas reencarnações, ao invés de diminuir, vão aumentando cada vez mais. Então nós devemos procurar buscar o entendimento e a prática da lei de Deus. É o que a doutrina espírita nos recomenda, é o que os ensinamentos evangélicos de Jesus, através do Evangelho, nos ensina a pôr em prática esse conhecimento. Mas nós não colocamos totalmente em prática. Se assim o fizéssemos, aplicávamos 100% das leis de Deus todos os dias, todos os instantes, não era para estarmos mais aqui, né? Nós já deveríamos estar lá de mão dada com Jesus. Mas a coisa não é bem assim. O nosso caminho ainda é muito, muito longe disso. Bom, saúde e consciência. O espírito,
Nós, como espíritos, nós temos dentro de nós, nós estamos aqui dentro desse corpo físico. Allan Kardec diz que é denominação de alma. É o espírito encarnado. Quando esse espírito desencarna, volta ao plano espiritual e é chamado novamente por espírito. Mas o espírito é o mesmo. Então, quando ele está aqui dentro, como está em todos nós, é alma. Tá ok? Só que nós, aqui dentro do nosso coração, como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está aqui em nosso coração. E como anda o nosso coração? Em termos de sentimentos, em termos de pensamentos, em termos que vamos colocar para fora palavras e comportamentos. Será que está bom? Será que está como deveria estar? Será que não devemos, não podemos melhorar? Claro que podemos e devemos cada vez mais. Mas acontece que nós temos aqueles vícios internos, né? Vícios internos que ficamos acomodados e que nos impede da nossa, vamos falar da nossa reforma íntima, da nossa melhora interior. Procurar ver o que temos dentro de nós de falha, retirar de dentro de nós e colocar coisas boas dentro de nós. Mas os nossos vícios, os nossos hábitos ainda criam muitas dificuldades para nós mesmos. Vejam essa figura. Nós temos aqui a representação, nada do que está aí, o espírito e o perispírito, é exatamente dessa forma. É uma figura, são 3 figuras que eu achei no Google e acho que dá para explicar para vocês. O espírito, essa primeira figura, aí embaixo é o espírito, é essa luz, essa chama, essa centelha. Mas eu não sei se somos assim exatamente, porque nós não vemos os espíritos. O médium que vê, que tem a visão, ele vê o perispírito, que o espírito está contido dentro desse perispírito. Então, para nós facilitar o entendimento, o espírito, digamos que seja assim, essa chama, essa centelha, né? Essa luz que está representada aqui. Depois, nós somos assim, basicamente constituído por esses 3 elementos. Tem muito mais coisa em cima disso, mas para um curto espaço de tempo e entendimento, vamos representar somente esses 3 elementos. Nós também temos dentro de nós o perispírito. O perispírito, dentro dele está o espírito, está a alma encarnada, reencarnada. E o perispírito, que contém o espírito, está dentro desse corpo físico. Então nós, seres humanos, o homem, é a conjunção desses 3 elementos, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Está dando para vocês entenderem um pouco, porque nós não vamos entrar em detalhes que não é o tema de hoje, tá ok? Então, tenham certeza disso, que qualquer ser humano, qualquer um de nós, é formado pelo espírito, envolvido pelo perispírito, que por sua vez é envolvido pelo corpo físico, essa matéria grosseira. Veja bem, aqui tem uma representação um pouco mais detalhada. O espírito, ele transmite todas as sensações para o perispírito. E o perispírito, por sua vez, vai transmitir essas mesmas sensações para o corpo físico. Então, veja bem,
Conhece-te a ti mesmo. Fragmentado. Todos nós estamos fragmentados. Todos, sem exceção. Qualquer ser humano. Se não estivesse fragmentado, não estaria aqui, estaria lá em cima, já perto de Jesus. Esse fragmentado não é o corpo físico quebrado, não é braço para um lado, perna para o outro, que nem a xícara. Tá ok? Vamos entender. O fragmento está dentro de nós, no espírito, porque é o espírito que pensa. E nós, o que estamos pensando? Se nós não estamos pensando somente no bem, erramos, infringimos a lei de Deus, é porque estamos também pensando coisas erradas, infringindo a lei de Deus. Esse é o fragmento interno que há dentro de nós. É uma luta dentro de nós, em nossa psique, em nossos pensamentos, em nosso coração. Ninguém aqui quer fazer coisa errada, mas fazemos. E nós devemos ter consciência disso. O espírito pensando, ele transmite através de vibrações para o perispírito o pensamento. Tudo que ele pensa, a consciência manda para o perispírito. O perispírito recebe e fala, opa, peraí, eu não vou ficar com isso aqui comigo não. Vou botar adiante. Ele manda para o corpo físico. Está aqui à direita, aqui à esquerda, para cá, o corpo físico. Tá? Essas vibrações, sendo boas, vai fazer bem para o perispírito. O perispírito manda vibrações boas para o corpo físico, vai fazer bem para o corpo físico. Por isso que quando pensamos bem, pensamos no Evangelho, pensamos em Jesus, oramos a Jesus, praticamos os seus ensinamentos, nós nos sentimos bem. Podemos estar na rua, levando uma fechada lá no trânsito, não vai nos afetar, por mais que queremos discutir com quem nos fechou. Agora, se nós não cuidarmos dos nossos sentimentos, pensamentos, vai chegar até o corpo físico, esses pensamentos do espírito que está aqui dentro, e vai causar malefício para o corpo físico. Puxa vida, hoje eu estou com uma dor de cabeça insuportável. Será? Pergunta para você, de onde veio essa dor de cabeça? Faça essa pergunta. Você vai ver que é lá de dentro de você que veio te causar isso. Ah, mas hoje eu estou com o estômago, eu não estou legal. Pensa direitinho, converse com você, vai lá no fundo do seu coração. O que está de errado, o que está acontecendo. Converse com você mesmo, corrija isso. Porque isso vai chegar ao corpo físico, essas más vibrações, né, que vem toda fragmentada, que está lá no nosso íntimo, e vai poder produzir no corpo físico doenças. Né? E aí nós perguntamos, puxa vida, por que eu estou doente? Por que eu tive isso? E a pessoa não sabe, ou não quer saber. Faça uma autoanálise, uma viagem interior que você vai descobrir. Porque a doença é uma causa. A causa está aqui dentro, que chegou até o corpo físico. Então, se você pensa no bem, você está bem. Se você pensa errado, contrário às leis divinas, você não vai estar bem e nós, né, podemos ficar doentes. Tá ok? Tá dando para vocês entenderem mais ou menos as explicações? É simples, tá? Tudo depende de nós. Tudo. Não depende nem de Jesus. Jesus nos ensina, Jesus nos orienta. Ele dá tudo de mão beijada para nós. Agora, nós somos os responsáveis das nossas ações. Aqui está, nós somos interiormente como esse vaso de barro que está quebrado.
Nós podemos consertar os nossos vícios, os nossos erros, pondo esse pedaço de vaso quebrado no lugar? Podemos, sim. Podemos. Mas existe uma pessoa, existe alguém que é mestre nisso em nos ajudar. Jesus. Jesus é o oleiro que faz os vasos dentro de nós, os vasos de barro, né? Vamos assim imaginar, por isso que eu disse no começo, não fisicamente, mas espiritualmente, dentro de nós, as nossas ações, as nossas virtudes, os nossos vícios, orgulho, egoísmo, vaidade e assim vai. Coisas que nenhum de nós tem, né? Não é verdade? Principalmente eu não tenho. Quem tem são os outros, né? A gente aponta o dedo, é ele, é ela que tem, é ele, é ela que faz. Eu não, eu sou bonzinho, eu sou um santinho, né? Vamos conversar conosco aqui dentro. É difícil? É muito difícil. E se você tiver uma conversa justa, honesta, se autoavaliando interiormente, nós vamos ter muitas surpresas. Muitas desagradáveis e muitas agradáveis. As desagradáveis, vamos, tirar da gente. Ah, mas eu não consigo. Vai aos pouquinhos. E as boas, vamos mantendo. Porque Jesus vai consertar esse vaso. Jesus vai nos ajudar. Jesus é o oleiro que melhor vaso faz dentro de nós. E Ele é o médico que vem nos ajudar. Agora, terminando a palestra, o Isaac vai fazer as vibrações, só que antes ele vai ler uma poesia para encerrar essa nossa conversa. É uma poesia espírita. Obrigado, Isaac. Obrigado a todos vocês. Poesia espírita, as doenças. Doença física ou espiritual? É pergunta bem atual. O que diz a doutrina com a sua luz divina? Que doença é advertência, não causa, mas consequência. O espírito adoece primeiro, depois o corpo, seu companheiro. A doença é da alma. Reflita nisso com calma. O que diz o seu coração? Qual a sua frustração? Para a saúde plena, é preciso mente serena, equilibrar o emocional. Esse é o caminho ideal. Espírito e corpo conectados. Nisto estejamos focados. E vamos agora ao Evangelho, dando a Deus ao homem velho. Jesus sempre nos dizia para do amor fazermos terapia. E se o tivermos como guia, teremos saúde e harmonia. Graças a Deus. E agora, meus amigos, minhas amigas, vamos partindo para o nosso segundo trabalho, que são o trabalho da doação de amor. O trabalho onde nós vamos estar mais conectados com a espiritualidade amiga. Nesse momento, os nossos médiuns trabalhadores que se prepararam com tanto carinho, podem levantar das cabeceiras dos bancos e ir, fazendo esse trabalho de doação de amor. E nesse momento, vamos visualizando a figura de Jesus, o nosso mestre, de todas as horas, de todos os momentos. Vamos visualizando Jesus de braços abertos, sorriso largo, olhando diretamente para os nossos olhos, nos contemplando com muito amor, com muito carinho. E neste momento, pétalas de rosas brancas começam a se despender do alto deste salão.
e cai sobre as nossas cabeças o nosso centro de força coronário, a nossa ligação com o mais alto, a nossa ligação com o eterno. Que esta ligação com Jesus, com os irmãos espirituais, com os nossos espíritos guias, possa ser sempre forte, que possamos manter sempre os nossos ouvidos espirituais para ouvir as mensagens do mais além. E assim, estas boas vibrações vão descendo e alcançando na altura da nossa testa o nosso centro de força frontal, que é o centro de força que comanda os nossos pensamentos, que comanda todo o nosso sistema corporal. É a fonte sagrada do pensamento, como disse aqui na palestra. Se os nossos pensamentos forem bons, só fará bem a nós. Então, que nós no nosso dia a dia possamos ter somente pensamentos edificantes, pensamentos bons, para fortalecer as nossas existências, fortalecendo também, como foi dito, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. E estas boas vibrações vão descendo e alcançando a altura da nossa garganta, o nosso centro de força laríngeo, que comanda um vasto sistema glandular, a nossa tireoide, mas muito mais do que isso, que comanda as palavras, que tem uma força poderosa, que as nossas palavras, aonde quer que elas forem ouvidas, possam só trazer harmonia, amor, união e esperança. Que as nossas palavras possam encaminhar e que jamais elas possam ser ditas para difamar, para fazer a maledicência. Que possamos colocar um filtro nas nossas vozes para que dela só saia palavras doces e edificantes. E estas boas vibrações caminham e descem para a altura do nosso coração, o nosso centro de força cardíaco, o nosso centro de amor. Que nesse momento nós possamos ter a capacidade e a potencialidade maior para seguir os ensinamentos maior do Mestre. E um deles diz: amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amado. Que possamos praticar o exercício do amor do nosso dia a dia, compreender o próximo como nós gostaríamos de ser compreendidos. E estas boas vibrações vão descendo, alcançando a altura do nosso estômago, o nosso centro de força gástrico. Um pouco mais abaixo, o nosso centro de força esplênico. E um pouco mais abaixo ainda, o nosso centro de força genésico. Porque neste instante, estamos recebendo, através de mãos de luzes, através de mãos abençoadas, um verdadeiro tratamento para o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Vamos então neste momento, enchendo os nossos pulmões, com todas estas vibrações contidas neste ar diferenciado que existe nesse salão, para que possamos nos beneficiar de todo esse tratamento para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual também. E assim, após recebermos tantas benesses, tantas dádivas do mais alto, vamos praticar agora a caridade que Jesus sempre nos pede. Vamos visualizar as urnas de encarnados e desencarnados, aos quais nós depositamos os nomes dos nossos amados e queridos com tanto amor.
porque neste momento, equipes espirituais responsáveis por este trabalho belíssimo estão, por assim dizer, captando todas estas vibrações que estamos emitindo agora, que serão revertidas para estas pessoas que foram lembradas nas urnas, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar também por esta nossa casa, por esse nosso lindo e belo recanto de paz e amor, para que ele continue assim, iluminando em todas as direções, através do Evangelho do Cristo. Vibremos para todos os frequentadores, para todos os trabalhadores e para todos os dirigentes desta casa, para que continuem firmes, fortes e valorosos, sempre conectados com a equipe espiritual que administra e organiza esta casa. E assim também, vamos visualizando, fazendo esse trabalho de caridade, vibrando muito amor, muita fé, muita esperança, para todas as escolas, para as crianças que estão nas creches, para os enfermos que estão nos hospitais, juntamente com toda a equipe médica. Vamos vibrar para os idosos que estão internados nas clínicas. Vamos vibrando para os moradores de rua, para as cracolândias, para os nossos irmãos que se perderam no vício. Vibrando muita luz para que eles consigam, neste momento, ter o consolo em seus corações. E não poderíamos deixar também de vibrar para o nosso lar, para a nossa casa, aonde nos reunimos com os nossos queridos familiares. Vamos abrindo as portas, vamos abrindo as janelas e vamos deixar a luz divina, a luz celeste entrar em nossos cômodos, em nossa casa, retirando de lá todos os miasmas, formas negativas que por acaso possam existir em nosso ambiente, deixando somente de luz, paz e amor em Jesus.